Salve família, aqui quem fala é o Davi. E seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Tô aqui com uma tosse, família. Então se eu tossir no caminho, eu fizer um cortezinho no vídeo por conta disso. Fui tomar banho de açúcar, tava um calor. A gente gripou tudinho, não foi? Foi. Ai, doido. Adoeceu eu, a mulher, o menino. Logo a gente foi, o que era? 2h30 da tarde, né? Era E o banho da tarde, família, meu pai dizia que ele é ofensivo, né? De você pegando de manhã até 2, tá legal. Mas de 2 pra frente o pessoal diz que é ofensivo, né? Em açude, que acho que a água esquenta. Enfim, mas não vou falar de açude aqui, né? Eu vou falar do comunismo que tá sendo implementado no Brasil. Porque aí, com o perigo da volta do PT, a gente precisa entender, família, como é que funciona esse mecanismo, tá certo? Porque é mais ou menos assim, ó. O pessoal acha que o cara vai dizer é comunismo amanhã e vai tentar implementar. Não é assim. Se o ladrão chegasse com a testa tatuada dizendo eu sou ladrão, você rapidamente ia tomar providências para se proteger dele. Você não ia dar vacilo com ele, né? Mas ele não faz assim. Ele chega com uma pessoa comum. Da mesma forma, o sistema comunista socialista que o Lula trabalha para implementar, ele faz do mesmo jeito. Ele aprova uma leizinha aqui, outra leizinha ali, financia uma mídia podre para falar determinada coisa assim, outra assada. E quando você pensa que não, a sociedade está de uma maneira que você quase não reconhece o seu país. Eu tenho certeza que se revivesse o seu avô, bisavô, ele, quando visse a sociedade de hoje, ele ia cair para trás, devido à quantidade de bizarrice que está aprovada. Eu vou dar um exemplo para você entender. Os IPVA dos carros já é uma coisa do comunismo, onde o Estado é dono de tudo. Por exemplo, você compra esse carrinho aqui, um carro 99. Se eu não pagar o documento dele todo ano e eu passar por uma blitz do governo, né, que a polícia trabalha para o governo, eles tomam o veículo. Não interessa que eu comprei, que eu paguei, eles vão tomar o veículo e pronto. É simples assim. E isso não é de um país capitalista, isso é de um país socialista. Isso já é um dos aspectos do comunismo. Outra coisa, a sua casa. Tem uma propriedade aqui que eu herdei do meu pai, e usando ela de boa, tranquilo, tal. De repente, eu fui pagar o PTU e tinha lá, né, para ser pago, quando a gente chegou lá, 49 mil reais. Meu pai era daqueles, família, que pensava assim, ah, é meu, eu paguei, ninguém toma. E nem se preocupava com isso, nem chegava a cobrança aqui. Naqueles tempos as informações não eram como agora. Beleza. Aí o pessoal disse, ó, Davi, se demorar muitos anos sem pagar, a prefeitura executa a dívida e você perde o seu bem. Eu digo, é mesmo, fui lá e de fato faltava um ano para isso acontecer. Inclusive cheguei na prefeitura e disse, ó, isso aqui e tal, para pagar. Aí disse, não, já tá lá no fórum, já tá a cobrança judicial. A gente foi no fórum, o cara procurou e disse, não tem cobrança judicial aqui dessa propriedade não. Volta para a prefeitura. Aí olha, o cara olhou lá e disse que não tem não. Aí olharam de novo, isso é verdade, falta um ano ainda para isso acontecer. Resumindo, a dívida de quase 50 mil, viu uma choradeira lá, baixaram para 25, aí disse, não, vou botar aqui no sistema. Aí 25. Eu digo, tá caro ainda, ajeita, baixou para 19, se eu não me engano. Parcelei, tô pagando. Então isso é aspecto de quê? Do comunismo, certo? É um aspecto do comunismo. Quando você compra a sua propriedade e o governo vai e toma a sua propriedade. Então eu quero que você veja o próprio Lula falando quanto ele trabalhou. Ele mais novo, uma entrevista dele mais jovem. Quero agradecer a todos que estão mandando aí esse tipo de entrevista, porque ajuda muito, né, a gente compreender o que está acontecendo. Então eu quero que você veja o próprio Lula falando o
Porque às vezes quando a gente fala, as pessoas acham que é porque o cara é bolsonarista, porque o cara é isso. Nós não somos bolsonaristas. Quantos vídeos nós fizemos contra, né, o presidente aqui, e tá tudo aí. Então eu quero que você veja o próprio Lula falando, né, ele mais jovem, uma entrevista muito antiga, onde ele deixa claro que ia trabalhar para implementar exatamente isso. E é o que ele fez. Tá implementando justamente isso. Então vamos ver junto aí, e depois a gente comenta aqui. Funciona a cabeça das pessoas. É preciso saber qual é o grau de educação das pessoas. É preciso saber qual é os compromissos ideológicos daquelas pessoas. E aí é que vem os problemas. Aí é que você leva 20, 30, 40, 50 anos para implementar, sabe, um sistema. E às vezes você não consegue. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Mas não acredito que tenha modelo que sirva para o Brasil nesse instante. Senhor Constituinte. Bom, família, contra fatos, né, não há de fato argumentos. Você viu aí o próprio Lula explicando que não dava para implementar isso de uma só vez, né? Tinha que ser trabalhado. E qual é esse trabalho? É justamente esse que eu estou falando para você. É aos pouquinhos e trabalhando. Por exemplo, Estatuto do Desarmamento. O Brasil sempre foi um país armamentista. As pessoas querem o direito de se defender, sempre quiseram. Era assim no tempo do teu avô, do teu bisavô. Era assim no tempo do teu pai. E é assim no nosso tempo. Então, se o povo quer o direito de se armar, por que é que não permitem? Porque isso é um dos aspectos do comunismo. O comunismo, ele quer tratar você, né, que é conservador, como um cara violento. Mas a verdadeira violência está neles mesmos, que não permitem o contraditório. A opinião contrária a qualquer ideologia deles, eles querem o quê? Criminalizar qualquer opinião contra. E também nós já mostramos vídeos disso, deixando claro que eles fazem isso porque se for criminalizar, por exemplo, eu, pai de família, vai criminalizar o Davi sendo pai de família, é muito difícil. Agora, criminalizar o Davi por um cara odioso, um cara preconceituoso, aí é mais fácil. Então isso é um dos aspectos também do comunismo. Você vê esse trecho aqui que eu ando sempre, ele é um trecho, família, que a gente passa. Você vê, uma hora dessa a gente tem que trabalhar ainda, a gente tem compromisso para resolver. Você vê que um lugar desse aqui, ele é perigoso. Eu já contei pra vocês mais de uma vez. Teve um policial que vinha passando exatamente por aqui. Tem uma lombada eletrônica ali na frente. Acho que vocês que acompanham o canal já sabem. Tem essa lombada eletrônica. E de repente, hoje tá até ligada. Vamos ver se as luzes já da frente estão desligadas, certo? Hoje tá ligada. Mas eles deixaram uma parte disso aqui desligada. É tardão, família. Deixa nós ver aqui, peraí, vocês verem. Deixa eu ver se vai estar desligado ali na frente, que eu acho que vai. Mas enfim, o policial vinha por aqui, né, num Corsazinho clássico. Eu acho que eu já falei pra vocês isso aqui, tenho certeza. De repente sai um carro. Aqui você tem que diminuir, é 60, né? Já vamos pra pista da direita. Ali mais na frente, família, tem uma passarela.
E aí ele disse, né, vinha de boa, uma parte desses postes estava desligada, sai um carro com os faróis todo apagado, começa a perseguir ele. Ó aqui, ó, a bicha ali, ó, olha lá, tá vendo? A lombada eletrônica. Uma hora dessa era pra ser desligado, né? Mas passa pra tu ver a multa chegar na tua casa. Que é o que eu falo, isso aqui só serve pra inibir cidadão de bem. O bandido anda em carro alienado e carro roubado, ele não para por causa disso aí. Muito pelo contrário, isso aí serve, né, para o cidadão diminuir, porque sabe se não vai levar uma multa que pode até perder o seu veículozinho. E aí, deixa eu ligar aqui. Sabe que vai perder o seu veículo, então o cara diminui e o bandido encosta nele aqui. Aí quando ele passou aqui por baixo, ó, família, carro atrás dele, buzinando, encosta, encosta, encosta. Ele pegou aqui a pistola, ó, pá, 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 pá. O cara, tum, freou o carro, deu ré. Pergunta a você, se fosse um cidadão de bem, né, por exemplo, como eu, tô andando aqui com a minha esposa, o que é que os caras iam fazer? Roubaram o tio da minha esposa. O que foi que fizeram com ele, Vandima? Deixaram ele só de cueca dentro do mato, ajoelhado. Disseram que era pra ele sair meia hora depois, senão voltava e matava ele. Por que é que eles fazem isso, família? Porque eles têm um prazer também em desmoralizar o cidadão de bem. Detesta andar assim, molhado, né? É, perigoso demais. Aquaplanagem. Aquaplanagem, um monte de coisa que pode acontecer. Aí, família, isso que acontece é justamente porque é um dos aspectos do comunismo. Eles precisam deixar o cidadão fraco, amedrontado, medroso, incapaz de se defender e defender sua família. Porque esse perfil de cidadão jamais vai planejar uma revolução contra eles. Então eles trabalham dia e noite, como Lula disse, e ele sabia, ele disse, olha, se a gente levar isso aí pro Brasil, você ouviu as palavras dele, pegar o sistema do jeito que tá em Cuba e trouxer pro Brasil, o povo não aceita, porque ele sabia que o povo ia lutar, o povo ia pra cima, vai reagir. Mas fazendo aos pouquinhos, tira o direito dele se defender, tira o direito de ele ser contra tal ideologia, entende, família? Bota isso como crime. Agora vai lá e limita os bens dele. Bota, se ele não pagar essa taxa alta aqui, ele perde o bem dele. E aos poucos ele vai enfraquecendo o cidadão, a ponto que nós vamos ficar na mão deles. Então, família, quando eu coloco um vídeo desse aí pra vocês, e já disse, já tô pronto, caso o Bolsonaro seja eleito, se Deus quiser vai ser, cada erro do governo a gente vai estar aqui cobrando. Eu não sou bolsonarista, nem tô falando isso pra atrair gente de direita pra cá. Eu quero nacionalista aqui no nosso canal. É engraçado que quando a gente fala mal do Lula, a gente se vendeu à esquerda, né? À direita, agora estão dizendo isso. Antes, quando a gente tava falando mal do governo, a gente tinha se vendido à esquerda. Então, se decidam, né? Aqui eu me vendi, né? Se eu tivesse me vendido, eu tenho certeza que eu não precisava estar saindo meia-noite de casa para cumprir compromisso, né? Eu não estaria gravando vídeo no meio da estrada. Então, meus nobres e queridos irmãos, a gente precisa conscientizar mais um. Agora, como eu disse a vocês, não se trata, né, de ser bolsonarista, nada do tipo. Agora se trata do voto anti-PT mesmo. Agora pode ser, né? Pode ser agora o maior passo. Você ouviu na entrevista o Lula dizendo que precisaria esperar alguns anos. Esses anos já se passaram. Muito na cabeça das pessoas já foi trabalhado. Coisas que eram absurdas, bizarras, já estão implementadas agora. Isso é uma agenda, como eu já disse a vocês, que vem de fora. Eu já li pra vocês. Hoje a gente não pode mais dar nome aos bois, né? Mas organizações internacionais já disseram, olha, nós temos que incentivar essa cultura. Mas se essa cultura não incluir a todos, então essa cultura precisa ser modificada. Se você modifica uma cultura, então ela não é mais cultura. Ela vira outra coisa. Não é mais a tradição daquele país, né? Se
Se o país tem uma cultura, uma tradicional ali, tal coisa, e você vai lá e muda, você acabou com a cultura do país. E é isso que eles estão fazendo. Aos pouquinhos, na manha do gato, como a gente fala, mas está sendo feito. Então, meu irmão, se você é como nós, trabalha, que tá revoltado com política, família, é só ver meus vídeos aí. Pega os vídeos de 2 semanas atrás, você vai ver as críticas. Eu fiz um recente agora, metendo porrete no Paulo Jegues. Pra mim, a pior desgraça do governo Bolsonaro é o Paulo Jegues. Descendo o porrete no cara. Você não tá ouvindo isso de um bolsonarista, um lambibotas. Agora, diante de um perigo muito maior, muitos estão dizendo aí, PT e Bolsonaro é a mesma coisa. É a mesma coisa? Quantas vezes o Bolsonaro falou em censurar as redes sociais? Quantas vezes o Bolsonaro disse que você não deve ter o direito de se defender, que ele é contra? Quantas vezes ele quis impor nas escolas ideologia de gênero? Então não diga que é a mesma coisa, meu irmão, pelo amor de Deus. Você tem que entender que os dois trabalham dentro do sistema, isso é fato. Nós não temos um nacionalista como o doutor Enéas que tinha proposta de fato para desmantelar o sistema. A gente não tem isso, acabou. Eu já disse aí, só ver as análises dos debates que eu disse o quê? Essa é a pior, né, desse ano. A pior configuração de candidatos que a gente já teve na história foi essa. Família, se desligar a câmera você já sabe, né? Ela só grava alguns minutos. É GoPro 10, uma porcaria. Já tá super quente aqui na minha cabeça. Então, até esqueci o que eu ia falando. Mas nesse caso, né, do governo, que as críticas que a gente fez, elas estão aí no ar. Tá tudo aí, é só conferir. Então você não tá ouvindo de um bolsonarista babão que tá dizendo isso porque tá ganhando algum do governo, porque é baba-ovo. Nós estamos falando isso porque a gente se preocupa com o nosso país. E entre o mal maior, meu irmão, deixa essa aí, porque eu tenho certeza que o Bolsonaro pelo menos vai respeitar o direito de protestar, o direito de você estar aqui reclamando do que você quiser. E o outro já disse o quê? Não, precisamos regulamentar, porque foi justamente essa força que tornou possível ele ser preso. Então, família, faça o seu trabalho. Você que... Davi, eu também fiz como você. Eu sou um dos 40 milhões que não foram lá dar voto a ninguém. Eu também fui um. Eu votei nulo. 000 confirma. Mas nesse segundo turno a gente não vai poder fazer isso, família. Não se você tem amor à sua família, não se você tem preocupação com a sua pátria, você não vai poder fazer isso. Esse plano do governo, petista, comunista, ele só vem se consolidando. À medida que os anos vai passando, ele só vai implementando, dando passo a passo. Eles são pacientes. Você vê o Lula com a barbinha preta lá, novo ainda, falando as mesmas merdas. E você vê o Lula de barba branca falando as mesmas coisas, só que de forma mais inteligente, sem chocar tanto a sociedade. Porque ele sabe que pegando desprevenido, meu irmão, aprovando uma leizinha aqui que aí o pessoal diz, não, mas isso aí é pra ajudar aquele determinado tipo de gente. Não, essa outra aqui é pra gente dar uma força a isso aqui ao governo. O próprio imposto de cobrar os IPVA do teu carro foi feito assim. Não, ó, o país está com uma dificuldade, a gente vai deixar esse imposto aí por 1 ano, 2 anos no máximo, foi o que disseram. E depois a gente remove esse imposto. Olha aí, ó, cada ano fica mais caro. Ano passado a gente pagou o mais caro da história. Então, meus irmãos, não caia nessa não, né? Eu mesmo caí na história do lockdown. Não, vamos fechar aqui, é só uma semaninha, 15 dias no máximo. Eu digo, ó, o país aguenta. Dizer que o Brasil vai quebrar por causa de 15 dias parado é uma piada. Mas só que se esticou, né? Foi 1 ano, meu amigo, mais de 1 ano, o povo sem poder trabalhar. Quer dizer, acabaram, né, com a economia do país. É óbvio que nenhum país do mundo aguenta ficar 1 ano parado. E fizeram isso com essa ladainha, com essa desculpa. E é por isso mesmo, meus irmãos, que a gente tem que ir aprendendo, né? Vai apanhando e vai aprendendo, como se diz. Tá certo? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A câmera não desligou, não, foi até educada. Mas eu não vou avacalhar muito, não. Antes que ela cozinhe, é feita a 9, né? Mas é isso, família. Deixa aí, né? Passa esse vídeo adiante, mostra para mais pessoas que isso aqui não é uma campanha política para nenhum, não. Eu não como de nenhum, família. Graças a Deus, eu vivo do meu suor. Então não tenho puxação de saco para candidato nenhum, graças a Deus. O único candidato que eu amo é Deus mesmo. Só ele. Tá certo, meus irmãos? Então,
É isso, acho que a mensagem foi dada. Fiquem com Deus aí, a gente tá no Vegão de Tanzão. E é isso, meus irmãos, um abraço, seguimos juntos. Fui!